Garcia Pereira, comecemos aqui por olhar justamente para estes milhões que a CMVM está a pressionar o BES a reembolsar aos investidores, se estamos a falar de papel comercial do Espírito Santo Financial Group. Deve, de facto, o banco avançar com este reembolso, já que o fez no caso da Forte e da Espírito Santo International, ou investimento é investimento e, portanto, há risco? Boa tarde, antes de mais. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que a CMVM vem tarde, como o Banco de Portugal vem tarde, e a supervisão do Banco de Portugal vem tarde, e já lá vamos. Mas julgo que temos mesmo que lá ir, visto que o que essa inação das instituições com responsabilidade na supervisão, e a supervisão só é supervisão se é a tempo, supervisão a posteriori não é supervisão, evidentemente levanta aqui questões de enorme gravidade e indireto ao assunto de corrupção, e já lá falamos sobre elas. Agora, o que está em causa nestes milhões, de que falava há bocado, e que são largas centenas de milhões, tudo somado, a meu ver são duas coisas. Em primeiro lugar, demonstra que o buraco do BES é de facto maior do que aquilo que se estava a dizer. Em segundo lugar, é evidente que o que houve aqui em causa foi algo que já tinha tido a oportunidade de anunciar neste mesmo programa, e que era a utilização do banco como um instrumento de financiamento das empresas do grupo, colocando aos balcões do banco produtos correspondentes às... Portanto, nós tínhamos aqui um banco de fomento a juros ridículos e em condições completamente excepcionais de financiamento de empresas e, portanto, de cobertura de operações de especulação financeira pura e simples. E, portanto, naturalmente que a utilização do dinheiro dos depositantes para a sua colocação em títulos das empresas do grupo é um ato ilegal, e a reposição da ilegalidade significa que, naturalmente, os depositantes não podem ser prejudicados por isso. Agora, também avança outra coisa, é que a dimensão deste buraco está claramente a demonstrar que lá vamos nós ter que pagar mais uns milhares de milhões de euros para tapar os buracos de trafolhices jurídico-financeiras. Porque ou pagamos de uma forma ou pagamos de outra. Quer dizer, ou pagamos através de uma intervenção direta ali, através de um financiamento mas se assim ou for, pagamos através do recurso aos dinheiros da Troika, e depois temos de pagar à Troika com os juros. Portanto, de uma forma ou de outra, lá vão os contribuintes portugueses. Mas se for semelhante a um banco como o BCP, por exemplo, ou como o BPI, que recorreram de facto ao dinheiro da Troika, o negócio foi bom para os cofres do Estado, porque os juros pagos pelos bancos pagam, os que nós pagamos à Troika ainda paga mais acima disso. Mas qual o dinheiro? Não, o dinheiro da Troika não pagamos nós. O dinheiro do empréstimo da Troika pagamos nós. Os pagos pelos bancos ao Estado... E pagamos, mas não é o problema dos juros. A questão é que nós pagamos um dinheiro que é disponibilizado para tapar um buraco que não fomos nós que abrimos. E aqui é que está a questão. Estes senhores, os acionistas deste banco, ao longo destes anos, encheram-se com milhões e milhões dos euros, os milhões e milhões de euros dos dividendos que foram sendo distribuídos ao longo dos anos. Recordemos aqui que o BES foi um dos bancos, não é o único, mas que em plena crise financeira foi sempre apresentando lucros absolutamente fabulosos, que em vez de terem sido utilizados para a recapitalização do banco, serviram foi para ser distribuídos entre os acionistas. E agora, quando se descobre que se fizeram aqui operações utilizando, eu acho aliás também, saliento também como esta linguagem cifrada, que é ao mesmo tempo uma linguagem dissimuladora da realidade, que é a utilização de instrumentos de fraude, lavagem de dinheiro, de branqueamento de capitais, chamemos as coisas pelos seus próprios nomes, como sejam as offshores das Ilhas Caimão e de outros sítios, e que são, entre aspas, cientificamente designadas de veículos para operações de especulação financeira de lavagem de dinheiro, pois puderam campear completamente, e acho que não há nenhum supervisor digno desse nome que possa dizer que não se apercebeu disto. E chamo a atenção de novo aqui. No jornal do meu pequeno partido, 15 de abril de 2014, saiu um artigo cujo título era Quem supervisiona o supervisor? E onde se chamava já então a atenção para o facto de as contas do BES e das empresas do Grupo BES evidenciarem exatamente esta situação. Aquilo que um pequeno partido vê, o supervisor do Banco de Portugal não vê, ou há aqui mais qualquer coisa? E acho que temos que voltar a este tema, porque o que isto indicia é que naturalmente era necessário ir ver
saber das contas do governador do Banco de Portugal, saber das contas do presidente da CMVM, saber das contas de uma série de outras pessoas que estiveram caladas e não agiram ao longo deste tempo. E agora é que se começam a ver coisas como aquelas que o Nicolau Santos afirmou no Expresso, neste último Expresso, onde relata também o que se passava com jornalistas da área económica, também questionando-se também, primeiro, sendo aquilo verdade, porque é que ele nunca disse antes também e só vem dizer agora. Sim, Pereira, e parece-te, no capítulo dos fatores de aprendizagem e das ilações a tirar desse tipo de casos, parece, e hoje a manchete do Diário Económico, parece haver aqui uma tentativa, de facto, de alguma mudança, e o Governo está a querer introduzir nova legislação para o setor bancário. Uma das possibilidades poderá ser esta de desobedecer ao Banco de Portugal, pode valer pena de prisão. Faz sentido gravar aqui, subir de tom o discurso? Bom, vamos lá ver. Primeiro, não era preciso uma nova incriminação nessa matéria, porque, dada uma indicação no sentido de fornecimento de informações por parte de quem tem poderes de supervisão e negada ou desobedecida essa indicação ou essa exigência, isso em si configura já um ilícito criminal. E, portanto, isto aparece muito mais como uma manobra destinada a dizer, bom, agora é que é. Até agora não vimos o BPN, até agora não vimos o BPP, até agora também não vimos o que se passou no BCP, também não vimos o que é que se passava no BES, mas agora vamos passar a ver, porque até fazemos aqui uma lei a punir com o crime com pena de prisão o eventual recusa de uma resposta ou de uma colaboração com o Banco de Portugal. E eu acho que isso é uma manobra para tentar disfarçar aquilo que é o essencial. E o essencial é exatamente esta questão. O supervisor não supervisionou coisa nenhuma. E não supervisionou agora, no tempo deste governador, como não tinha supervisionado nada no tempo do anterior. E isto levanta uma outra questão, é porque é que nunca ninguém falou sobre esta matéria? Que vozes é que estavam silenciadas? E por que razão é que estavam silenciadas? E eu volto aqui àquilo que referi há bocado, porque eu acho que isto não pode passar em claro. O diretor adjunto do Expresso, o Nicolau Santos, escreveu a esta atuação do BES de pôr milhões de euros de publicidade nos órgãos da comunicação, que poderia ameaçar retirar a qualquer momento, quando porventura alguma coisa o desagradasse, aliava uma ou outra o convite a jornalistas para irem a conferências de uma semana em instâncias de neve na Suíça ou em França, onde de manhã se ministravam cursos de esqui na neve e à tarde se ouviam especialistas na área económica e financeira. E no verão repetia-se a dose. Uma semana num barco algures no Mediterrâneo, acompanhando a regata do Rei, até que num dos dias subia a bordo do veleiro, ou seria iate, onde estava Ricardo Salgado para uma conversa descontraída sobre o banco. Bom, isto levanta duas coisas. Primeiro, repito, porque é que o Nicolau Santos só fala agora sobre isto. Segundo, quem são? Quem são os jornalistas a que ele está a referir? Isso eram só jornalistas que lá iam? Não eram também dirigentes políticos? E não eram também dirigentes sindicais, até porque houve um deles, o responsável da UGT, que saltou logo em defesa de Ricardo Salgado? E não eram também os supervisores? Quando se janta todas as semanas com os supervisionados, um supervisor nunca pode fazê-lo. E, de facto, há aqui um problema de corrupção, que é um problema grave, que invadiu e se tornou qualquer coisa de aceitável e que ninguém quer discutir. Mas este silêncio e esta incapacidade de atuação relativamente a coisas que, e este era o segundo aspecto que eu queria dizer, o mérito daquela denúncia que eu referi há bocado, saída já em 15 de abril no jornal de um pequeno partido, mostra que uma sociedade que não ouve as pequenas forças políticas esquece que muitas vezes são essas pequenas forças políticas que têm razão e que dizem as verdades que mais ninguém se atreve a dizer.